dia a todos. Novamente obrigado por mais essa oportunidade. Espero que estejamos todos bem. E se não estivermos tão bem, que possamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, imbuir desse Mestre a tranquilidade, a paz e a confiança que Ele sempre nos ofereceu. Antes de iniciar a nossa preleção, nosso bate-papo de hoje, se você gostar das palestras que aqui são postadas no canal do YouTube do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann de Indaiatuba, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal. Se gostar dos vídeos que aqui são postados, deixe o like. Tem um sininho que serve como notificação, ou seja, toda vez que o canal disparar um vídeo novo, você vai ser notificado. Então, se tiver interesse de receber essas notificações, clica no sininho. E por fim, se desejar deixar o seu comentário, vai nos ajudar ainda mais na divulgação e impulsionamento do vídeo, assim como o compartilhamento, se você assim acreditar que é necessário, enfim. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Recomendo a leitura de todos, é um capítulo bem interessante. Ele traz, por exemplo, que essa frase, né? Essa é a versão espírita. Temos também a versão dos nossos irmãos católicos e protestantes, nossos irmãos católicos, fora da igreja não há salvação, nossos irmãos protestantes, fora da verdade não há salvação. E no capítulo 15 traz a descrição de cada um deles. Eu não vou aqui trazer novamente algo que já está muito claro, muito bem explicado, e sem elementos novos, né? Sendo que o Evangelho segundo o Espiritismo ele traz de forma bem completa. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu acho que vale a pena a gente situar como funciona essa dinâmica, essa frase, fora da caridade não há salvação. Porque se nós, numa análise inicial, a gente percebe apenas uma palavra de diferença para a versão católica, para a versão protestante, mas tem algumas questões a mais. E eu quero então trazer o capítulo 3, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos explorar ele bastante hoje. No item 15, pedir a ajuda de Santo Agostinho, que foi o autor dessa mensagem. Então eu vou ler um trechinho do capítulo 15 para que a gente possa entender, antes da gente entrar na parte da caridade, para que a gente possa se compreender um pouco mais, um pouco melhor na questão do significado de salvação na visão espírita. E mais, aonde nós nos posicionamos no momento atual com a questão da salvação. Então, item 15, capítulo 3, o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, e Santo Agostinho começa assim, vou ler só um trecho, tá? A Terra é um dos exemplos de mundo onde os espíritos resgatam as suas dívidas. Exemplo de um mundo onde os espíritos resgatam suas dívidas. Até aí nenhuma novidade. Existem milhares de outros mundos que possuem o mesmo objetivo. Tudo bem, ok. Porém, todos têm em comum servir de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Servir de exílio. Ou seja, aqui ele já coloca que a Terra, por servir de exílio, é um mundo de exílio. Novamente, nenhuma novidade. Exilados de capela,
A Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, trazem essa questão da Terra como um mundo de exílio de forma muito clara. Porém, a pergunta que nos resta é: teria sido a Terra criada, destinada com essa finalidade? Santo Agostinho, ainda no capítulo 3, porém no item 16, vou ler também um trechinho, já nos responde. Aconselho, ou melhor, fica uma dica de lermos esses itens, são bem interessantes e bem reveladores. Quem acha que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro de Evangelho no lar, não é um livro de estudo, está enganado. Tem muita informação legal que a gente consegue explorar. Item 16, ainda Santo Agostinho. Entre as estrelas que brilham no céu, existem vários mundos como a Terra, destinados por Deus para as provas e expiações. E ele continua, onde ele faz mais uma referência a mundos de exílio. E aqui eu não vou entrar no detalhe porque não é o nosso tema, mas vale a pena pesquisar. Cada sistema planetário possui mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração, de felicidade. Quando a gente pega tanto a Gênese quanto o Livro dos Espíritos, eles trazem a classificação de primitivos, provas, expiações, regeneração e felicidade. Aqui Santo Agostinho, para poder trazer uma diferenciação entre provas, expiações e exílio, ele separa. Mas aqui a conotação é a mesma. Mas aqui, o que é importante? Que ele coloca também, corroborando com o que ele havia dito antes, da questão da destinação da Terra, com mundos de exílio. E por que eu trouxe esse tema, para começar? O que isso tem a ver com fora da caridade não há salvação? É que salvação, na visão espírita, como o espiritismo ele não traz a teoria de penas e gozos eternos, ou seja, na visão do espiritismo, não existe o céu em que você vai queimar eternamente, mas também não existe o céu que você vai gozar eternamente. A salvação, ela se comunga com a missão do Cristo no sentido de trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus na Terra. E não existe uma outra forma de você implantar o reino de Deus na Terra se você não o fizer em cada um dos corações que aqui habitam. Isso é salvação. É a implantação do reino de Deus no indivíduo. É o eliminar do vício. É o fomentar, criar, desenvolver as virtudes. Isso é o conceito de salvação para a doutrina espírita. Porque não existe uma outra forma de você ser feliz, de você se consagrar dentro da espiritualidade, consagrar no sentido de colocar-se dentro da espiritualidade superior, se não for através da virtude. Dessa implantação do reino de Deus no coração de cada um de nós. E eu trouxe essa parte para mostrar que muitos de nós que aqui estamos na Terra já falhamos nessa salvação. Se eu trouxer, por exemplo, existem outros casos, mas se eu trouxer o exemplo de Capela, ora, Capela, ela estava num estágio mais ou menos onde a Terra está agora. Tinha um monte de coisa legal lá. Internet, rede social, dá para usar para o bem e para o mal, mas são avanços, gente. A comunicação, casas, roupinha legal, que todo mundo pode usar. Por que foram expulsos? Porque alguns eram egoístas, vaidosos, não estavam no mesmo compasso moral do planeta. Foram degradados. Vieram para a Terra na época da pedra. Porque não conquistaram o reino de Deus
nos seus corações. Essa é a analogia da salvação. Muitos de nós repetimos? Repetimos. Ok, gente. Acontece. Segue o jogo. Vamos agora, nesse momento, recordemos do Deus que a doutrina espírita abraça, que é o Deus da oportunidade. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Ele é bom porque ele vai nos dar todas as oportunidades que nós necessitamos para conquistarmos o reino de Deus nos nossos corações. Então, esse é o conceito de salvação. Caridade. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a caridade dividida em 3 partes: bondade, indulgência e perdão. Não à toa é revelada a bondade como o primeiro item. E o Evangelho traz isso muito bem, não vou me tornar repetitivo. Vale a pena ler e pesquisar. Porém, tem uma história, uma passagem de Cristo, narrada por Chico e Humberto de Campos, que nos traz a bondade na sua concepção mais fiel. Logo depois dos acontecimentos da ascensão do Cristo, Pedro estava pregando numa capelinha para as esposas de alguns homens poderosos da época. Então elas eram contribuidoras da obra e eram ali, ajudavam também como voluntárias, enfim, eram senhoras e muito interessadas no cristianismo. Então Pedro pregava para essas senhoras nessa igreja. Quando num certo dia dessas pregações a porta da capelinha se abre com muita violência e uma jovem senhora, muito machucada, adentra cambaleante. Chega no meio da capelinha, já prostrada de joelho. Ferimentos na cabeça, o joelho todo esfacelado, hematomas pelo corpo. Do lado de fora da capelinha, vários homens com pedras na mão. Bem, as senhoras que estavam lá dentro logo reconheceram aquela moça. Era uma conhecida cortesã. E que ali estava de joelho prostrada, erguendo a mão para Pedro pedindo ajuda. Bom, os homens não poderiam invadir a capela. Era um lugar sagrado. Eles não podem profanar lugares sagrados. Era do Código Judaico. E Pedro, quando fez a menção de ajudar aquela jovem, ele encontrou o olhar de reprovação daquelas mulheres que ele pregava. Quantas noites elas não perderam longe dos esposos pelas festas que aquela outra, que naquele momento solicitava ajuda, realizou. Quantas vezes não foram humilhadas com a traição no lar, por conta dos serviços que aquela outra prestava. Bom, Pedro ficou totalmente confuso. Entrou num quartinho isolado da igreja e começou a entrar em oração, chamando pelo Cristo. E nesse momento é como se do reboco, conta-nos Humberto de Campos, chispassem faíscas, de luz, formando a silhueta de um homem, e aparece o Cristo. E ele fala: me chamastes, Pedro? Senhor, tu vistes aquela mulher que adentrou? Sim, Pedro. Ela está bem machucada, né? Senhor, mas é uma cortesã. Ela sabe que esse é o resultado dos serviços de cortesã. Ser apedrejado, são os códigos. Os mesmos homens que se servem dela agora apedrejam, ela sabia disso. E as outras mulheres são contribuidoras da obra, da tua obra que tu sabes que é importante.
Senhor, o que eu devo fazer? Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, o que você deve fazer eu não sei. Mas enquanto tu pensas, eu vou ajudar aquela mulher. Esse era o Cristo. Vira de costas e do mesmo jeito que adentrou aquela salinha, ele sai através do reboco da parede. Bom, a mensagem foi clara, Pedro foi ali, pegou aquela senhora nos braços, colocou, tratou das suas feridas e pronto. O que eu quero dizer com isso? Que a bondade é a base da tríade da caridade. Que não existe indulgência e perdão se não houver a bondade dentro do nosso lar. Ser bom é ser gentil. O marido, a esposa chegam cansados do trabalho, sente-se, ou pegar um copo d'água, aquela palavra que acalma, ao invés de levar problema. O filho está passando por uma dificuldade, são as boas palavras que vão lhe ficar marcadas no coração. Emmanuel diz que o mal só escuta a voz do bem, não escuta a voz nenhuma. A revolta só escuta a voz do bem. Não se trata de se tornar cúmplice ou negligência quanto à educação, não. Mas de estender a mão àquele que está a ponto de exercer os caminhos do arrependimento. Aos pais bastam e restam o dever assumido, o compromisso da educação, que é sim direcionar. Se o remédio tiver que ser um pouco amargo, que se dê um remédio amargo. Mas que no momento de fragilização, que se levem as palavras de amor. Relembre o quanto ele é amado, direcionando o caminho certo, apontando o erro e dizendo aonde o erro vai culminar. Isso é amar. Isso é educar. Mas não haveria a indulgência em compreender o erro do filho se antes não tiver o olhar de bondade. E isso serve em todo lugar. Muitas vezes no trabalho, na universidade, na escola, na rua, alguém nos dá uma resposta torta, comete uma indelicadeza. Se não tivermos o olhar da bondade, nós não vamos identificar, através da indulgência, que aquela pessoa ela não precisa de um revide. Ela precisa ser abraçada. Muito provavelmente ela está em sofrimento. Então a bondade é a base da indulgência. E por conseguinte, do perdão também. Porque se você não tiver o olhar de bondade inicial, você nem cogita o perdão. Gente, eu não estou aqui falando que perdoar é fácil. Pelo contrário, perdoar é difícil. É complicado. É uma escolha muito difícil, mas não tem jeito de ser feliz com mágoa no coração. É isso. E existe muita concepção errada através do perdão. Gente, perdoar não é nem conviver. Se você sabe que uma pessoa pode abusar de um relacionamento, você pode perdoar aquela pessoa pelos erros que ela cometeu. Isso não vai livrá-la de forma alguma de eventuais crimes perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, mas ela vai te libertar daquele ambiente de revolta que não vai te fazer bem para o coração, no sentido de sentimento. Vai despertar problemas graves de autoestima, de traumas para o futuro. Não vai permitir que você se liberte daquele ambiente tóxico do passado. Novamente, não é fácil, mas não tem jeito de ser feliz assim. Então,
não significa o fato de você ter perdoado que você tem que voltar a conviver com aquela pessoa. Ela pode abusar do relacionamento de novo. Perdoar não significa renovar vínculos de amizade, de novo, sabendo que a pessoa pode abusar dessa amizade, dessa confiança. Perdoar não significa esquecer. Isso é um fenômeno físico. E perdoar também não quer dizer que você não vai sofrer. Um exemplo aleatório. Imagine uma mãe que perdeu um filho num acidente de carro. E esse acidente foi causado por uma pessoa que estava embriagada ao volante. Perdoar o infrator não vai trazer o filho de volta. Ou seja, vai prosseguir a dor. Perdoar não quer dizer que a dor vai passar. Mas vai libertar o teu coração da mágoa, do desespero, da revolta. Então, gente, pegando esse exemplo da mãe, a dor só vai passar no reencontro com o filho. E não sabemos quanto tempo isso pode demorar. Mas com certeza, o perdão vai fazer com que ela esqueça a revolta, não caindo nas malhas do desespero. Diante dessa dor, meu Deus do céu, enorme, talvez a dor maior que se possa ter no nosso planeta. Pois bem, e a questão da bondade, da indulgência, do perdão, da caridade, não nos enganemos. É em qualquer ambiente, inclusive no trabalho espírita. Para todas as turmas eu falo. Vai chegar um belo dia que você vai se decepcionar com alguém na casa espírita. Que você vai se frustrar com alguém. Alguém vai tratar mal, vai falar alto com você, vai ser injusto, vai colocar uma crítica. E nesse momento, você vai ter vontade de nunca mais voltar. Nunca mais cruzar as portas do centro espírita como trabalhador. Esse dia vai chegar. E você sabe o que você vai fazer no dia que esse dia chegar? Você vai voltar o mais rápido possível para a casa espírita. Vai sentar numa cadeirinha isolada, vai levar o teu pensamento a Deus e você vai agradecer ao Cristo que, apesar dos vícios da tua alma, dos defeitos que trafegam no teu espírito, esse Cristo soberanamente não, absolutamente bom, te permitiu o trabalho no bem. Apesar dos teus vícios, das dificuldades que tu tens, esse Deus que a doutrina espírita reconhece, dá oportunidade, te coloca nas mãos a chance de colocar luz no passado em que cultivastes as trevas. Te permite a prática do bem, apesar dos teus defeitos. Porque o nosso compromisso é com Cristo. E a nossa gratidão eterna é a Ele. Por todo o bem e ensinamento que Ele nos proporcionou, além das oportunidades. Aquele irmão que te feriu, esquece, perdoa, passa, segue o jogo. Aquele irmão talvez estivesse num dia ruim. Como nós, também traz suas dificuldades. Esquece e passa.
A caridade, ela inclusive repercute nos acontecimentos da nossa existência, da nossa programação espiritual. Tem um livro que eu adoro, Temas da Vida e da Morte. Manuel Filomeno, Divaldo Franco, tem um livro que eu também sempre recomendo, sempre falo dele. Tem um capítulo chamado Calvário de Luz. Ele está ali falando da mediunidade, mas tem muito mais. Então, se a gente quiser entender a repercussão do trabalho do bem, de caridade, na nossa existência, é importante ler esse capítulo. As 3 primeiras páginas são duras de ler, são difíceis. Difíceis no sentido que a mensagem não é muito o que a gente espera. Mas no final, ele mostra a congregação, a união, inclusive distâncias superiores da espiritualidade, advogando por nós. Vale a pena. Chico, falava que o amor que nós dedicamos ao próximo é nosso melhor advogado. Paulo de Tarso, o amor cobre a multidão de pecados, ou ainda o próprio Chico, através de Emmanuel. No dia que a lei de justiça vier ao teu encalço, bater à tua porta e te testemunhar com as mãos sujas no lodo do atendimento ao vício do próximo, em atitude de caridade e amor, diz essa mesma lei que dê um passo para trás e aguarde. Repetindo, o amor cobre a multidão de pecados. Então, a ação do bem, a ação caridosa, ela traz, inclusive, repercussões para a nossa própria existência, para a nossa própria programação espiritual. Mas eu quero trazer uma última passagem em que ela demonstra o estado da arte do perdão. E eu trouxe um exemplo de Pedro, que talvez não tenha sido o melhor. Eu vou trazer novamente, com Chico, Irmão X, uma segunda passagem em que Pedro, capturado, foi condenado à crucificação. Já um senhor dos seus 80 anos, 80 e pouco, cabelinho grisalho, magrinho, já no final da sua jornada. Então ele foi retirado do cárcere, levado pelos soldados, ser levado a multidão também o seguia, e se destacava dentre aqueles do cortejo para a crucificação de Pedro, um homem chamado Sertório Aniceto. Ele se aproximava de Pedro em profunda ação de violência, ofendendo aquele ancião, aquele senhor, seu bruxo, explorador de viúvas. Terás o que merece. Experimentarás agora a tua dor. E durante todo o cortejo, aquele homem cuspia em Pedro, proferia palavras de ofensa, profunda violência, aquele ancião. Bem, Pedro foi crucificado e enquanto se demorava a cruz para que enfim se concretizasse o desencarne,
já causava um certo incômodo, porque apesar da idade daquele senhor, não se configurava o desencarne. Isso já estava causando um certo incômodo para a guarda, para os soldados que estavam lá, porque podia trazer uma revolta. Tinha muita gente ali que gostava de Pedro, foi ajudado por Pedro. Então, Sertório Aniceto teve a infeliz ideia de pegar uma pedra pontiaguda e atirar à fronte daquele senhor, fazendo assim com que Pedro desencarnasse naquele instante. Mas durante todo o percurso até a cruz, Pedro ele parecia alheio a tudo aquilo que acontecia. Ele só lembrava do Cristo, dos momentos na praia, nos instantes que estavam juntos, nas lembranças felizes. É como se tudo aquilo que tivesse à volta ele não estivesse vivendo. E no momento em que sua cabeça pendeu, fruto da violência sofrida, ele se encontra aos braços do Cristo, que já lhe retirava do corpo e já o levava, então, para as cidades espirituais elevadas. Imaginem a felicidade de Pedro. Durante alguns dias, ficaram ele e o Cristo muito próximos, conversando. Cristo mostrou a cidade para ele, contaram histórias. E passado alguns dias, Cristo vira para Pedro e fala: Pedro, descansa. É teu direito. Descansa o tempo que te for necessário. Você merece. Mas eu preciso voltar para a terra. Pedro ficou assustado. Poxa vida, depois de tanto tempo junto, aquela conversa, vai se despedir do Cristo de novo? Ele falou: não, mestre, mas peraí, a gente mal se encontrou. Mas por que você tem que ir? E o Cristo responde: Pedro, novamente, descansa. É o teu direito. Mas enquanto no planeta houver lágrimas, eu não vou descansar. Pedro entendeu o recado. Ele levanta e fala: então eu vou contigo. E vieram os dois para a terra, e no auxílio daqueles sofredores, muitos estavam sendo martirizados. O Cristo chama a atenção de Pedro e fala: Pedro, estão te chamando. E no túmulo do antigo pescador se encontrava Sertório Aniceto, com o filho de poucos anos nos braços, ardendo em febre. Bastaram alguns poucos dias de sofrimento para que Sertório Aniceto compreendesse a importância daquele homem. E com lágrimas nos olhos, joelho no chão, pedisse que Pedro curasse o filho, da mesma forma que havera curado muitos enquanto encarnado. Pedro se aproxima e, da mesma forma como fazia no passado, estende as mãos sobre a criança e a cura. Dá um beijo na fronte de Sertório Aniceto, no mesmo lugar onde ele lhe feriu com a pedra. Pedro havia compreendido o real significado do perdão e da caridade. Dessa história nós temos duas lições maravilhosas. A primeira: a bondade é a base da caridade.
se não trabalharmos, se não praticarmos o olhar da bondade, sequer entenderemos a indulgência ou cogitaremos o perdão. A base que sustenta a caridade é a bondade. Sem ela, não andamos. É necessário praticar a bondade. Muitas das vezes na gentileza, no tom amigo, na palavra que acolhe e não na palavra que acusa. A bondade é a base da caridade. E a frase, fora da caridade não há salvação, não é um dogma, não é uma palavra vã, não é uma frase vã. É que não existe forma de trazer, de conquistar o reino de Deus nos nossos corações, de efetuar a aquisição das virtudes, se não for através da caridade. Não tem jeito de você fomentar em você mesmo a virtude de conquistar o reino de Deus, se não for através da prática do bem. Então, é muito mais do que uma frase. É o caminho único e reto da salvação, da conquista do reino de Deus. E a lição número 2. Nesses momentos difíceis, nessa pandemia onde o mundo se vê ainda perplexo, sem rumo, se lhe perguntarem onde está o Cristo nesse mar de sofrimento, pode responder: Ele está aqui com a gente, trabalhando, consolando, amparando a cada um de nós nos nossos sofrimentos e no nosso coração. Que assim seja, que o nosso Mestre nos ilumine, nos conceda uma ótima semana e que nos momentos de dificuldade possamos recordar que o Mestre está ao nosso lado. Que assim seja. Para finalizar o nosso bate-papo, que possamos fazer uma oração, uma vibração que adentre aos nossos corações, imaginando esse mestre amigo, o Cristo, à nossa frente. Sorriso largo, braços abertos, olhando para o fundo das nossas almas, entendendo os sentimentos e dúvidas que afloram do nosso coração. E diante desse olhar meigo, completo, luminoso, que possamos envolver a cada um de nós, os nossos familiares, a nossa casa, os nossos amigos, todos aqueles que sentimos tanta falta de um abraço, de um ombro amigo, que diante desse Mestre possamos nos ajoelhar perante Ele, rogando que tenha misericórdia das nossas almas, rogando que tenha paciência com as nossas dificuldades, nos ensinando a trilhar o caminho do amor e do bem, por Ele, pela infinita bondade e misericórdia que sempre nos dedicou. Que esse amor
que expande do seu coração, esse amor que não se mede, possa nesse instante adentrar os nossos corpos e espíritos, promovendo uma limpeza fluídica, afastando a angústia, o medo, repousando em nós a tranquilidade, na certeza infinita do nosso amor. As dúvidas vão surgir, os momentos difíceis vão bater à nossa porta, mas nesse instante, saibamos, temos nós esse recurso valioso da prece, da oração, a conectar os nossos corações, as nossas mentes ao Cristo. E Ele, na sua bondade, acolherá. Tenhamos fé e confiança. Que a paz do Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.